pessoal, nós estamos aqui para mais um bate-papo e essa semana nós vamos falar de um tema maravilhoso, que é a graça de Deus, né? Amém. A graça de Deus que nos alcançou, né? E que nós esperamos que alcance você também, né? A todos que assistirem esse vídeo, porque a graça de Deus é algo maravilhoso, né? A graça é justamente isso, é favor imerecido, né? E essa semana, né, compartilhando a respeito desse tema, eu fui muito ministrada, né, pelo Senhor, né, falando justamente a respeito disso, desse favor, né, irmãos, que nós temos sobre nós, que é algo de Deus, é algo poderoso, algo que a gente não tem nem como mensurar, né? E é tão maravilhoso a gente viver e desfrutar dessa graça, né? Verdade. E a graça, para mim, né, desde a primeira vez que eu ouvi sobre isso, é algo que choca, né? Quando a gente vai começar a entender um pouco sobre a graça, que é algo que a gente vai passar o resto da vida nessa terra e nunca vai saber tudo, né? Porque a graça é o próprio Jesus, né? É o próprio Senhor. Então é algo que, com certeza, é muito mais complexo do que o que a gente possa imaginar. E quando a gente ouve a respeito da graça, a princípio, a gente leva um susto, um choque, porque a gente fica, como assim? Graça é receber sem merecer. Como assim? Eu não mereço e Deus mesmo assim vai me abençoar, né? Principalmente no mundo onde a gente, até na criação em casa, a gente, para ganhar uma bicicleta em dezembro, né? Tinha que passar, não ficar de recuperação, né? Se a gente, tudo a gente tem que fazer por merecer. Então, quando você se depara com Deus, que olha para nós, derrama a graça por meio de Cristo, e você entende que não tem nada a ver com o seu merecimento, é uma luta diária para você desfrutar dessa graça, né? E que a gente precisa aprender com o Senhor, porque é tão maravilhoso que nos constrange. É interessante essa questão da expressão graça, né? Quando a gente ouve graça, a gente pensa que é algo de graça. Para nós foi de graça, né? Nós recebemos como um presente, mas houve um preço que foi pago lá na cruz. E compreender que esse preço foi pago, que alguém substituiu aquilo que era uma dívida minha, né? E ali na cruz pagou toda a minha dívida do pecado. Ali ele me deu o dom da justiça. Deus me deu o dom da justiça. Me tornou justo. Isso agora me habilita a desfrutar da graça. Desfrutar de tudo que Cristo conquistou lá na cruz do Calvário, né? Então assim, quando a gente entende que a obra de Cristo lá no Calvário, quando ele, né, se entregou por amor a nós, foi completa, aí a gente consegue entender a graça, porque a gente entende nessa obra completa de Cristo que Deus nos amou de tal maneira. Ele já pagou e ele nos amou tanto que deu o filho dele que era o principal, então ele não nos nega mais nada, né? Isso é entender a graça. Né? Essa semana me marcou muito o testemunho da Helena, nossa convidada da semana, Sim, que foi uma bênção. Exatamente essa questão de entender que o Senhor já pagou o preço. Né? E ela falou que ela fazia tudo e sentia aquele peso, de um dia que ela falou, Senhor, não quero mais esse peso. Exato. Né? E lá ela teve uma experiência, ela conheceu a graça de Deus, exatamente isso. Né, esse favor merecido, você desfrutar disso, você faz tudo no descanso. Exato. Então você faz a obra de Deus, você também estuda, trabalha, mas você faz tudo no descanso. Exato. Né? Confiando, crendo que não depende de você. Né? Não, que você fez, não né? é Deixou de se fazer. você fez tudo certinho, se você mereceu. Não, é o Senhor mesmo que, né, nos abençoa, encontramos nele essa graça. Exato. E assim, nós estamos habituados, né, acho que quando a gente não é ensinado já corretamente desde a infância, não são muitas denominações muito prévias assim que ensinam do modo correto a palavra. E aí a gente cresce fazendo barganhas com Deus, Sim, né? Então a gente está muito acostumado a Deus. Então essa semana, esse mês eu fiz tudo certinho, então o Senhor vai me abençoar, né? Eu li a Bíblia todo dia. A gente acha que fazer certas coisas que na verdade são um benefício para nós mesmos, né? Quando eu leio a Bíblia, quando eu oro, eu não estou beneficiando a Deus, eu estou me beneficiando. Mas às vezes, e quando eu tenho bons comportamentos, digamos assim, que é como a gente, né? A gente acaba pensando mesmo, eu estou fazendo um bem a mim. Só que a gente quer pegar isso e jogar na cara de Deus e dizer aqui, eu fiz tudo certo. Uma moeda. O Senhor tem que me dar. Só que a graça não tem nada a ver com isso, porque o que a gente precisa entender como ser humano é que não há nada que nós façamos que vá agradar o coração de Deus. Não há justiça em nós. Só Jesus. A gente
pecou. A Bíblia diz, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E somente em Cristo nós somos justificados diante de Deus. Então, a partir do momento que eu entrego minha vida a Jesus, você entrega a sua vida a Jesus, e aí agora você anda nessa graça que é Cristo, Sim. aí sim o Senhor olha para você e vê Jesus. E por causa de Jesus é que a gente recebe qualquer coisa. A palavra fala, Tainá, que por meio de um veio o pecado ao mundo, mas também por meio de um, ele, Jesus Cristo, veio a abundância da graça e o dom da justiça, o presente que nos foi dado, que nos torna agora justos diante de Deus, né? Tipo, a gente crê que a salvação é um dom e que foi nos dado de graça. Ninguém, assim, poucas denominações têm isso, né, de que perder a salvação, não, mas é muito fácil pra gente que crê na graça, né, entender que a salvação foi dada de graça, mas às vezes a gente pensa que a justiça não. Mas a Bíblia fala que a justiça é um dom, ou seja, é um presente que foi dado, que faz o seguinte, quando Deus olha pra gente, ele diz, você é justo porque eu te dei um presente. Então, assim, não é mais o que, por meio de Cristo, eu te dei o presente da justiça, né? Então, por mais que eu erre, Deus olha para mim e vê justiça em mim. Porque nós estamos revestidos de Cristo quando a gente crê nessa obra que foi completa na cruz. Ou seja, Jesus veio ao mundo, morreu em meu lugar, pagou um preço de sangue para que eu fosse justificado, né? E ali eu recebo a justiça. Então, quando eu creio dessa forma, eu recebo esse dom. Agora eu me tornei justo. Então, pecado não é mais um problema na nossa vida, não é mais um problema, entendeu? Mas, assim, a graça vai nos dar a provisão para não pecar mais. Entender que eu sou amado, que na cruz foi o maior ato de amor de Deus por nós, entregar o seu filho. Entender esse amor, que eu fui tão perdoado e tão amado, me faz não pecar. Porque diante de uma situação de pecado, eu olho assim, eu não vou fazer isso. Porque Deus me ama tanto. Exatamente. Sabe, o amor dele me alcançou. Por que eu vou fazer isso? Não é medo. Não vai agradar, não é medo, não é, sabe, medo do inferno. Não é, isso é resolvido. Mas assim, o amor dele nos faz, né? Não até pecar. compartilhei na minha rede social que achei e é exatamente sobre isso. Fala assim, eu não faço a obra na terra para ser aceito por Deus. Eu faço porque eu fui eleita. Exato. Você Eu compartilhei, eu achei muito tremendo assim. Então eu faço porque eu fui eleita, eu já sou escolhida. Então por isso que eu faço por amor. Não é para que ele me ame mais, não tem como ele me amar mais. Ele já entregou o filho dele por mim. Já foi provado na cruz. Já foi provado o amor dele por mim, então não tem como. Eu achei isso muito tremendo, assim, nós já somos escolhidos. E essa questão, né, que é que eu estava falando a respeito, né, dessa graça, né, quando a gente entende a graça, né, que a gente olha para o pecado, a gente não faz, né, porque a gente tem medo, né. Sim. E eu lembro de uma frase do pastor Naor, que ele fala, né, graça não é libertinagem. Exato. Né? Então, assim, não é porque agora nós vivemos na graça, né, que tudo Tá liberado. tá liberado tudo. Eu posso pecar, Até né? porque para tudo ainda tem a consequência. Ainda tem a consequência. Então, Isso isso não é natural ainda graça, tem né? a consequência. Isso não é você viver na graça. Viver na graça, você viver no descanso, né? Exato. Você viver uma vida Confiar em Cristo. só. Não, eu vivo uma vida de pecado e isso é viver na graça? Não, não é isso não é viver na graça, né? Na verdade, assim, quem entendeu de fato a graça, ela quer fugir do pecado. Exatamente. Porque a entender a graça é você entender que não é as coisas que a gente vai receber de Deus, as bênçãos, né? O favor do Senhor, de um modo geral, não depende do que eu fiz, mas do quanto eu creio no que já foi feito na cruz, né? Exato. Então, Jesus já fez no meu lugar e por causa de Jesus eu posso me achegar confiadamente no trono da graça, né? Lá e chegar diante do Senhor com ousadia por causa de Cristo. Então, quando eu tenho esse entendimento que não tem nada a ver com quem eu sou, nem porque eu estou fazendo certo ou errado, mas porque eu creio em Jesus, aí é onde vem essa questão do descanso, que o Kainan também falou, né? E a gente vai andando por meio dessa fé em Cristo. O descanso, na verdade, é a maior expressão de fé, é a maior expressão do crer, né? E a gente só consegue desfrutar desse descanso, né? Quando a gente crê, a gente só consegue desfrutar da graça, perdão, quando a gente está no descanso. Porque enquanto você não está no descanso, você sai da posição de receber, você sai da posição de desfrute, né? Então a gente consegue desfrutar da graça quando a gente descansa, porque quando a gente descansa, a gente diz assim, eu creio que essa obra foi completa, eu creio que ele já me deu tudo o que eu preciso. E outra coisa, quando a gente estava falando, eu lembrei o seguinte, que na
graça, né, quando a gente compreende a graça, o pecado não passa a ser mais o principal, o foco. Né? A gente não tem, a lei tem um foco no pecado. Sim. Olha, se você fizer isso, você vai, né, cair e a consequência é essa e tem essa paga para fazer. Não faça, porque o foco é totalmente no pecado. Mas a graça, o foco é na pessoa de Cristo. Isso muda completamente. Né, faz com que a gente não se preocupe mais com o pecado. Quando a gente fala que o pecado não é mais problema, não é que a gente vai concordar com o pecado. Deus continua não gostando do pecado, das falhas, mas ele não é o principal. O suprimento para vencer o pecado foi dado através de Cristo. Jesus, nem nós, crer dessa forma nele, faz com que a gente, não focando no pecado e desfrutando de Cristo, você começa a viver uma vida livre do pecado sem perceber. Exato, sem perceber. Sem perceber. Nem, eu achei isso. Pode comentar. Senão você deixa ficar a noite toda, a madrugada toda. Eu achei interessante, Raquel, você falando a respeito disso, né? Dessa questão da lei e da graça. Eu me lembrei do que a Helena compartilhou no devocional dela. Ela falando que ela viveu, né, muitos anos, muito tempo, né? Debaixo de condenação, debaixo de lei, né? A ponto dela chegar. Ai, meu Deus. Ela exigia dos outros, você lembra? Eu lembro de uma parte, você falou, eu lembrei que ela disse que às vezes ela cobrava dos outros também. Isso. Ela falando justamente a respeito disso, que ela passava a condenação dela pelos outros. Né? Isso e ela tinha medo de perguntar, ela queria entender sobre a graça, mas ela tinha medo de chegar para as pessoas, ser mais julgada, né? Ser mais julgada, receber mais condenação, porque ela já se condenava, né? Então, assim, algo... não lembrei a palavra que eu queria falar, que ela falando assim, que quando ela entendeu a graça, né, cadeias foram quebradas, né? Então, assim, cadeias espirituais foram quebradas na vida dela. Então, de fato, né, quando a gente vive uma vida de lei, a gente vive isso mesmo, aprisionado, né? Verdade. Então, mas a graça, ela tem o poder de nos libertar. A Bíblia fala, né, que somos libertos da lei. Exatamente. Por conta da graça, né? Jesus tem esse poder. Jesus é a própria graça. Graça. Eu sempre falo, eu amo, assim, compreender. Quando eu compreendi isso, né? Eu lembro disso o tempo todo. Onde eu vou, a graça vai. Então, quando eu chego num lugar, a graça chegou naquele lugar porque eu e Jesus somos um. Nós somos um com Cristo. Então, quando você vai para o seu trabalho, a graça chegou naquele lugar. Quando você vai para a sua empresa, a graça chegou naquele lugar. Quando você vai para a igreja, a graça está ali também. Porque você e Cristo são um, entendeu? Então nós somos quem Cristo é nesse mundo. E Cristo é nesse mundo o quê? A graça, a revelação da graça. É a manifestação pessoas da que graça. que conversam, né, com a gente e falam assim, nossa, mas você passa tanta Coisa boa. paz, você passa uma alegria. Exatamente isso, né? A graça, quando expressamos isso. Exato. E por outro lado também, infelizmente, tem cristãos, não julgando, né, os irmãos, mas assim, cristãos que causam no outro, às vezes, assim, do outro querer distância. Sim, a palavra. Mas tipo assim, se coloca uma posição acima, né? E acaba que tem pessoas que não querem nem conhecer Cristo. Já tem um julgamento assim, eu não vou porque eu não consigo me encaixar nesse padrão que eles têm, porque não entendem a graça. Um dia eu ouvi ouvindo a rádio, vídeo do culto mesmo, e uma cantora famosa, não lembro agora qual é a cantora, mas é internacional, famosa, muito famosa. E perguntaram pra ela assim, porque ela era cristã, e por que ela não estava mais. E ela falou, eu não consegui me encaixar no padrão. Aí eu, nossa, então eu não entendeu nada. Exato. Não entendeu que, né, Não a existe graça, padrão, não conheceu a graça. E ela falou, também. se tornou pesado pra mim, eu não consegui cumprir o que eu sinto cumprir. E nós, como igreja, temos essa responsabilidade de expressar essa graça, né? Apesar de que nós também estamos aprendendo. E para nós também não é tão simples, porque mesmo a gente É uma conhecendo... mensagem simples e profunda. Transformadora. E assim, e você falou em algo que eu já estava aqui também no coração para falar, porque nós somos muito justiceiros, né? Então a gente, principalmente as pessoas assim que... Geralmente quem não está na igreja, né, que não faz parte do corpo de Cristo ainda,
quem não veio ainda, geralmente não vem, não se aproxima por conta disso, porque ela tem uma vida ali, ela se enxerga assim, eu não sou digno de estar na igreja ainda. Eu vou quando eu ainda vencer toda errada. isso. Eu vou esperar primeiro. Então a pessoa acha que Deus está esperando ela, Fica boa, ela não mesma dá. se Fica transformar, bem, como pra se isso fosse poder- possível, para depois servir a Deus. Então eu quero dizer a você que está nos assistindo, nós 4 estamos aqui ministrando a palavra nesse momento, é pela graça de Deus, É não é porque nós verdade. estamos prontas. Então eu quero dizer a você, você nunca vai ficar pronto se você ficar esperando a sua carne, os seus comportamentos para você servir a Deus. Na verdade, o Senhor quer que você venha, porque Ele, pela graça dele, vai transformar você dia após dia. Exato. Então, se você é alguém que está distante, às vezes um cristão que já você é cristão, está nos ouvindo, cristã, e às vezes você está afastado, está distante do Senhor, porque você colocou esse peso sobre as suas costas de dizer, eu não dou conta. Exato. Às vezes começou a caminhada com o Senhor, mas no meio ali caiu, pecou. Quando peca uma vez, acha duas, tudo digna, bem. Mas não eu vai. pequei 15, Tainá, eu caí 20 vezes na mesma coisa. Aí já é demais. Eu digo porque eu já pensei assim. Senhor, o Senhor me perdoou uma vez, agora de novo é falta de vergonha minha. Não. Eu aqui não tenho nem coragem de pedir perdão ao Senhor. Quantas pessoas não pensam dessa forma? Só que a graça está disponível Aí para nós acaba todos se os dias. afastando. Exato. Engraçado, eu gravei meu vídeo essa semana, né, da graça, e o Senhor me falou exatamente isso, que tinha pessoas que queriam, né, ouvir a gente, queriam assistir, que tinham, tipo, alvos, assim, desejos no Senhor, que oravam antes e pararam de orar por achar, porque cometeram alguma falha, acharam que não Receber mereciam mais, condenação. não mereciam mais receber, né? E isso é um engano. Eu penso que se tem uma coisa que o diabo ele quer nos roubar é a verdade. Sim, Né? Ele sim. é mentiroso, Sim. então ele quer nos roubar essa verdade da graça de Deus, Sim. daquilo que o Senhor já fez e que É. nós realmente não Não, merecemos. exato, é isso que eu ia falar. Nós realmente não merecemos, mas é Cristo. É, Né? tem que Ele ter já- essa revelação de ele que já- ele já nos deu e ele já Como conquistou. fala em Hebreus 4,16, né? Chegue diante do trono sem medo nenhum, né? Confiando na graça. Confiando na graça e na misericórdia que está disponível para Quando você falou, ministrou a respeito desse texto de Hebreus, entrar com ousadia, entrar na cara de pau mesmo. saber De quem sabe que aprontou, de quem É. sabe que fez errado, de quem sabe que, né, que não, realmente não merece mesmo. Ninguém merece nada. Mas, Né? mas com Mas você confiança. vai na confiança de que Cristo fez a obra, Ele justificou e Ele conquistou para você. E você vai lá agora eu venho diante do Senhor com compra de Cristo, revestido de Cristo, pedir. E sabendo, a Bíblia fala, e sabendo que será aceito. Sim. Porque Deus olha para você e vê o próprio Jesus, né? Isso é muito precioso. Quando a gente estava falando aqui a respeito das pessoas, você falou a respeito da cantora, que disse assim que não estava pronta a igreja, né? Não conseguiu responder. A gente entende o seguinte, todos nós, quanto mais a gente entende a graça, quanto mais a gente desfruta da graça, a gente também age com graça. A gente expressa a graça. A gente olha com um olhar de graça para o outro, né? Então, às vezes, a gente tem vivido, muitas das vezes, em várias situações. Como eu falei, em relação à salvação, está resolvido. Não, foi de graça, eu recebi, ninguém duvida disso. Mas no dia a dia a gente acaba vivendo num evangelho meio misturado. É verdade. Onde tanto por merecimento a gente quer fazer, ou então quanto aplicar justiça na vida do outro. Exatamente. Né? Colocar, às vezes, Sendo que a diferença combinação. do outro é só porque o pecado dele não é igual ao seu. Né? Exato. Todo mundo vai Aí ter. eu lembro de uma Exatamente. situação referente a um casamento, por exemplo. No casamento, né? Como agir com graça num casamento? Como aplicar graça, né? Às vezes o marido vem do trabalho muito cansado, né? Passou aquele dia bem desgastante e estressadíssimo. E chega em casa e quer encontrar tudo pronto. E naquele belo dia a esposa não preparou a janta para ele. E ele muito indignado, né? Ele fala, né, mas por que você não fez a janta? Né, como diz assim, eu passei no consciente dele, eu passei o dia todo trabalhando, passei o dia todo ali Fiz a minha ralando, obrigação. fiz a minha obrigação, fiz a minha parte, você não fez a sua. Né? Aí, por outro lado, a esposa também pode chegar e dizer assim, mas olha, eu fiquei o dia todo em casa, mas o Juninho passou mal, eu tive que levar para o hospital, passei o dia todo lá na fila esperando ser atendida. Se os dois souberem, né, colocar as contas. Se for, os dois têm razão. Os dois estão certos. Os dois exatamente. estariam certos na sua visão, Na mas- sua justiça própria. na sua própria justiça. Mas quem age com graça vai fazer o seguinte: cheguei em casa, digamos que é o esposo, cheguei em casa, não encontrei minha janta pronta, aquele esposo que vai agir com graça vai fazer o quê?
tudo bem, amor, não tem problema, hoje nós vamos jantar fora. Ou Isso então, é vamos graça. pedir uma comida pra gente comer, né? Isso agir com graça. Isso é A mesma coisa a esposa, né? Não, eu vou preparar o melhor, mesmo eu estando cansada, atribulada. Foi horrível o meu dia, mas eu vou preparar o melhor pro meu esposo, que vai chegar muito cansado do trabalho. Então, se os dois agem de forma graciosa, expressando a graça, não vai ter problemas nesse casamento, não é verdade? Então, às vezes, a gente consegue aplicar graça em outras situações, mas não consegue trazer para atitudes práticas. Mas no nosso dia a dia, né? De às vezes ouvir o outro e compreender, agir com graça, não agir com justiça, né? Então, assim, a gente precisa aplicar do outro, né? com o pecado do outro, com a Gente, falta do cruel outro. até com os nossos próprios irmãos, né? Exato. Eu, muitas vezes, erro também, a gente vê o pecado, aí fala, como é que pode? Conhece a palavra, né? E faz isso, mas só que, na verdade, todos nós vamos errar. E a gente às vezes, hoje eu tô em pé, mas eu tenho que vigiar pra não cair. É verdade, é verdade. Né? Então é algo que a gente precisa realmente, assim, todos os dias, nos pés de Jesus, dizer, Senhor, eu quero hoje conhecer mais da Tua graça, experimentar mais da Tua graça, né? E todos os dias, porque enquanto a gente estava falando aqui também me veio algo, né? Que às vezes, para quem está fora da igreja, né? A igreja somos nós, mas nós chamamos de igreja. Sim, às igreja vezes, da né? instituição. A instituição. Mas às vezes as pessoas olham para nós e podem pensar assim, para vocês é fácil, né? Mas vocês estão aí na igreja, estão a vida certinha, né? Casadas, tudo assim, aparentemente certinho, né? Mas não é porque nós estamos na igreja, porque nós estamos aqui ministrando, não é por isso que nós temos nada do Senhor. Nós, na verdade, tudo que Estamos aqui por causa dele. tudo que a gente vai fazendo é que ele vai nos levando. O Senhor, a Bíblia fala que com o próprio Cristo disse, aquele que crê em mim, fluirão no seu interior rios de água viva. Esses rios, eles vão nos levando. Às vezes a gente está sem força, às vezes a gente não quer, às vezes a gente está em conflito, mas a água vai nos levando. Às vezes a gente vai querer parar, mas o Senhor continua ali sempre com aquela água da vida nos levando. Então, é tudo porque o Senhor é quem nos ama. O Isso Senhor é graça. por nós Isso é é a graça. Isso é graça que nos faz permanecer. Nos faz permanecer. Eu, particularmente, sempre fui muito inconstante. Vocês sabem, eu sempre fui muito inconstante. E teve momentos que eu pensei em desistir de caminhar com Jesus, porque eu pensava, como é que pode? Eu conheço a palavra, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Deus, tudo que Ele tem feito na minha vida, e eu não consigo ser constante. Porque eu não consigo ter uma disciplina espiritual, né? De sempre buscar, de sempre orar. Mas eu entendi que o Senhor me ama independente dessa minha condição. Agora, por que que eu consigo, por que que eu tô até aqui hoje, né? Até o dia de hoje. A revelação desse amor. Porque quanto mais eu entendo a graça, a lei, você se depara com o seu pecado e você diz, eu vou me afastar de Deus porque eu mereço a punição mesmo. Mas quanto mais eu conheço a graça, quanto mais eu me deparo com o meu erro, mais eu me lanço aos pés de Jesus. E digo, Senhor, eu errei de novo, me perdoe de novo. E eu tenho perdão. É porque você, assim, quando a gente entende a graça, isso na verdade mudou minha vida. Entender o seguinte, o quanto eu sou pecadora, e o quanto Ele me amou. Exatamente. Quanto mais você reconhece que você é pecador, mais você entende que você precisa de um Deus que te perdoou. Mais você entende que esse amor que te envolveu, Ele fez por causa de você que é tão pecador. Então, geralmente, quem tem dificuldade de compreender a graça é porque se acha tão bom, tão perfeito, né? Tipo assim, eu não faço isso. Então, em outras palavras, não fala desse jeito, mas eu não preciso desse Deus que perdoa. Nem inconscientemente a gente acaba falando isso, mas quanto mais você consegue entender que você foi perdoado, mais você se sente amado. E mais você desfruta dessa graça. Hoje eu fui pegar meu filho da escola e ele me falando que teve uma situação lá no colégio, onde ele no futebol ele acabou discutindo e falando que não deveria falar, assim, não foi palavrão, sendo grosseiro, né? Para ele não deveria agir desse jeito grosseiro. E ele chegou pro professor e pediu perdão. E ele falou, e o professor me perdoou, mãe. Aí ele depois falou pra mim assim, mãe, tem amigos meus que nem pedem desculpa, nem pedem perdão, não pedem nada, faz errado e não pede. Aí me veio isso ao coração e eu falei pra ele, filho, quando a gente pede desculpas e pede perdão, a gente reconhece que errou.
E por reconhecer que errou e vai pedir, por mais que o outro não diga, não perdoe, mas Deus olha para você e diz assim, ele se reconheceu, ele se colocou na posição de pecador, Exato. de falho. E aí, filho, mais graça vem sobre a sua vida, mais favor vai vir sobre a sua vida. Por mais que seu amiguinho não fale que te perdoou, te desculpou, mas Deus viu a sua atitude de reconhecer a sua falha. E aí a graça vem mais sobre você. Aí ele fala, ninguém saiu todo cheio. Até porque Mas essa é uma onde verdade, né? abundou o pecado, Superabundou a graça de Deus. E para as pessoas, às vezes, que estão de fora, né? é não tipo, não entende, serve de não cabelo. entende isso. Não Tipo, entende. olha pra pessoa, Isso é nossa, muito mas pessoal. fulano era com uma vida toda errada. Isso. E agora, né, tá desfrutando disso, né? Por quê? Porque eu faço tudo certo. Virou boazinha E de ele repente. lá- Tem até E piada, ele né? lá, né, que aprontava de fazer isso e aquilo, agora virou tá assim. crente A agora, igreja né? é lugar dos ex. É. Isso, sei o que. Então, Tem até Na verdade, é o lugar da nova criatura. exatamente. Eu faço Então, assim, É. eles não conseguem entender, mas É. isso é simplesmente graça, É, favor na de verdade, Deus realmente, liberado. até passar pela porta da salvação, não consegue compreender a graça de jeito nenhum. Porque é algo muito pesado, muito profundo, para quem não crê em Cristo. Tem que primeiro crer naquele primeiro passo, que é o sacrifício de Cristo. Depois que você crê ali, com o seu coração, confessa com a sua boca, é um caminho. Porque aí isso a gente passou e agora o restante, a caminhada, é um constantemente, porque nós somos tentados todos os dias a voltar para a nossa justiça. E quando a gente volta para a nossa justiça, mesmo dentro da igreja, né? Eu lembro muito, vem muito no meu coração aquela parábola do filho pródigo, né? Então, aquele pai amoroso que amava os dois filhos intensamente, né? E que um filho largou tudo, foi lá para o mundo, gastou toda a herança, né, do pai, ou seja, ele desejou até a morte do pai ali, gastou tudo. E um outro que ficou em casa trabalhando, ralando, ajudando o pai, fazendo tudo certinho, nas obrigações certinhas dentro da família ali da casa, né? E de repente o outro volta e o pai todos os dias, a Bíblia relata que o pai ia à porta e ficava à espera daquele filho voltar. Né? Deus é esse pai amoroso que está sempre à nossa espera. Então, mesmo que você já tenha vindo, já tenha vivido e saiu desse ambiente de graça, Deus está às portas esperando para você E ele retornar. não só recebeu, como ele também liberou bênçãos, liberou Exato. presente. E é isso que o Senhor quer fazer, Todos os né? Com dias. todos que estão A fora, graça com questão vem. de condenação, É. de acusação. Não é o que você O fez. Senhor quer que você É. volte e ele ainda vai liberar bênçãos na sua vida. Não, Isso mas é deixou de tremendo. E o irmão do filho próprio, Isso, eu ia falar essa outra parte. Tem outra nada. Tem outro extremo, né? E o irmão do filho pródigo, né? O que é interessante, inclusive isso até uma certa conversa de trabalho com os colegas, teve um colega, né? Como é que pode? O filho, né? Um tava lá o tempo todo e o outro sai a ponta, faz o que quer e quando volta o pai dá uma festa. Mas o que a pessoa não entende é que o filho, o irmão do filho pródigo, ele tava lá o tempo todo com o pai. Ele já estava ali para desfrutar. Se ele não estava desfrutando, era por uma questão do coração dele que não entendeu que o que é do pai é dele. Muitos Mas vivem ele assim, estava tá? ali, ele estava com o banquete e a mesa o tempo todo. O que é que o pai quis mostrar? Não é que o que saiu é melhor do que o que estava. É que ele não quer que nenhum filho saia de perto dele. E que se falhar e se errar, ele está disposto, tanto com o que ficou, quanto com o que saiu, quanto que está querendo sair, não importa. Ele está ali com o coração disposto a perdoar e mostrar o tanto de amor. Porque só alguém que ama vai ver um filho que desejou a morte, que saiu, que deu as costas, gastou o dinheiro e voltar e você tratar dessa. Porque geralmente a gente, humano, faz como? Você vai voltar, agora você vai fazer isso e Vai você vai pagar. Não, eu sei, Você agora vai reconhecer. É condicional, mas entender Deus. o amor incondicional de Deus só espiritualmente. A graça é incalculável. É incondicional o amor. E é inexplicável, E aí, tem coisa que é incondicional. inexplicável. Muitas vezes nós vivemos na igreja também. Agora eu vou falar para quem está na igreja, como você falou. Às vezes você vive nesse ambiente de baixo, na casa do pai, né, sob os cuidados do pai e não desfruta do que o pai tem para você. Sabe, não desfruta porque você nunca chegou para ele para falar, você nunca chegou para ele para pedir, você nunca chegou para ele para sinalizar para ele Tem os um desejos. texto na- Ele sabe, Tem né? um Mas ele texto, quer te ouvir. Acho que é em João, não lembro agora, mas fala assim, às vezes você tá pedindo errado, mas o Senhor quer que você peça para que a sua alegria seja completa. completa. Exato, exato. Então nós Deus temos tem. que desfrutar disso. O Senhor quer nos Exatamente. abençoar dessa maneira, uma alegria completa, uma bênção Exatamente. completa. E lembrando sempre, toda vez que a gente vai pedir, a gente
é tentado a pensar, voltar para si e achar que não merece ou que não está pronto para receber. Mas saiba, Deus olha para você e vê Cristo. Isso é transformador, isso muda a nossa forma de se relacionar com Deus. Mudou a minha forma de se relacionar com Deus, sabe? Mudou. Então, assim, é olhar e dizer assim, olha, Com Deus e com as pessoas. Com as pessoas. E quando você entende dessa graça, também vai passar isso, vai também ser como a gente falou um pouco mais. A graça não tem mostra como. quem Jesus é e quem nós somos. Exato. Quando a gente entende que a gente não é bom, coisa nenhuma, que a gente não é o bambambam de nada, a bambambam de Que a gente nada, também é aí a fácil. gente olha para o pecado do outro, por mais que no primeiro momento, às vezes, a gente até queira apontar e julgar, mas depois a gente, o Espírito Santo que habita em nós, né? você também. E nos constrange, na verdade, a orar. Agir com Ajudar, graça, a pensar de que forma a ajudar. gente pode ajudar para que ele saia Ajudar, daquele ambiente de pecado. Nem a gente fica inconformado de ver a pessoa ali, fica, sei lá, se você não tem muito acesso àquela pessoa, já aconteceu de pessoas de ouvir de longe, não tem muito acesso, eu comecei a orar, falei, Deus, abre os olhos, coloca alguém que é perto dele para mostrar o caminho, sinalizar que não é legal aquilo que ele está vivendo, que o Senhor tem mais para ele, né? Então, assim, gera em você essa compaixão, que é de Cristo, é Espírito de Cristo, isso, né? Não é algo de julgador, Deus não olhou com olhar de condenação, nem então assim, diante de várias situações na palavra, você vê Jesus diante daquela mulher adúltera, Deus, o que é que Jesus fez? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí ela falou, ninguém te condenou, então eu também não te condeno, vai. Entendeu? Isso é graça e nós devemos agir dessa forma. Então, se às vezes a gente não tem agido, provavelmente, porque a gente não tem tido revelação da graça de Deus. E outra coisa que me marca também, as orações de Paulo a respeito das igrejas nas cartas, ele sempre ora para que vocês tenham revelação do pleno conhecimento de Deus, né, de Cristo. Então, assim, em Cristo Jesus. Então, a gente precisa ter revelação do pleno, ou seja, ainda tem muito mais que a gente precisa conhecer. Tainá, quando começou a falar no início do vídeo, ela falou o seguinte, a gente está aprendendo, conhecendo, a gente não sabe, o que a gente está compartilhando com vocês é o que está na palavra e que a cada dia a gente tenta desfrutar, crescer nessa revelação, profundidade. mas é muito grande. É algo, né, que não tem. Mas é algo que a gente tem que ter claro no coração. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou justificado. Não depende do que eu fiz ou deixei de fazer ou do que eu vá fazer, mas do que Cristo já fez lá no Calvário e Ele já conquistou tudo que eu preciso. Por isso que com ousadia eu entro diante do trono de graça para pedir, sabendo que eu vou ser aceito, vou ser ouvido. Amém. E eu falo muito, né? Mas eu quero dizer a você que está assistindo agora, eu quero dizer a você, independente da sua condição hoje, né? Eu tenho certeza que todo ser humano ele tem uma necessidade de Deus. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo tem uma necessidade de Deus, você sente até vontade de se aproximar, mas você resiste porque você se enxerga dessa forma. Deus não vai me aceitar, eu ainda estou nesse pecado, eu ainda estou com esse vício, né? Mas eu quero dizer a você que o Senhor, Ele está esperando você hoje, agora, do jeito que Ele está. E a graça dEle é quem vai transformar a sua vida. O Senhor vai agir, não é porque você merece, porque você é bom, porque você é ruim, mas é porque você, a partir de agora, decide crer que Jesus morreu no seu lugar, que pagou tudo que precisava ser pago de dívida sua diante de Deus. E aí, por causa de Cristo, você vai ser abençoado ou abençoada. Então, eu quero dizer a você, a gente... creio que já está encerrando aqui, mas eu quero dizer a você, não tenha medo de se aproximar do Senhor, não tenha medo, porque todos nós, se nos achegarmos ao Senhor, vamos encontrar a graça, tá certo? E queria fazer uma oração com você que está aí nos ouvindo agora, vamos orar entregando nossas vidas ao Senhor Jesus. Amém. Não tenha medo, saiba que o Senhor, Ele escolheu você antes da fundação do mundo para ser dele. Então não aceite que enganos, que mentiras continuem mantendo você na vida que você tem levado. Você só vai ser liberto na presença de Jesus. Então eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração e falasse assim comigo: Senhor Jesus, neste dia eu decido entregar o meu coração ao Senhor. Eu entendi que não é por nada que eu faça ou deixe de fazer que o Senhor me ama, mas porque o Senhor é bom, porque Jesus é a manifestação da graça do Senhor. Então me recebe como teu filho,
porque eu quero o Senhor como meu Pai. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o primeiro passo para desfrutar disso que estamos falando, dessa graça preciosa, né, Tainá? Verdade, que você possa chegar ao trono da graça, né? Amém. Chegue com confiança. O Senhor quer lhe abençoar, o Senhor quer derramar favor sobre a sua vida. Amém. Que você desfrute disso no nome de Jesus. Amém. Eu queria encerrar falando um texto que foi até nossa convidada que falou no devocional dela, né, que marcou muito. Eu fiquei com esse texto a semana toda, né, declarando, né, que está lá em Mateus 11:28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Então saiba, né, o jugo do Senhor é suave e é leve, né? Amém. Seja livre de toda condenação, seja livre de toda lei na sua vida. E desfrute dessa graça, né? Desfrute desse descanso. Amém. Deus abençoe você. E não esqueça nunca. Grandes coisas acontecem quando elas se unem por um.